mais. Nossa, a Sofia. A Sofia. E a Luísa também. A Luísa também. A Luísa Eu estou-vos a ouvir, estão a falar mal de mim. Pode dar a cara, Luís. Dá a cara. Com pijama ainda. Acho que pode botar de pijama. Não, por acaso Diga. não. Sim, estou a escutar. Diga. Epá, não. Epá, na verdade não está a correr como eu queria. Eu gostava que fosse melhor. Estava meio estressado, tenho muito trabalho, não estava a conseguir pegar nenhum negócio. Então, com o agravante do técnico aqui. Com certeza, agora no final. Boa tarde a todos. O meu nome é Cristiana Diniz e, antes de mais, queria cumprimentar e agradecer a presença de todos, tanto presencial como virtualmente. Sou aluna do primeiro ano de mestrado, no primeiro e segundo ciclo de Português e História, e já tive também a oportunidade de estudar nesta mesma instituição, mas na licenciatura e no mestrado de pré-escolar e primeiro ciclo. Como se costuma dizer, o saber não ocupa lugar, e decidi então entrar nesta aventura e especializar numa área que também gosto. Tenho um agradecimento especial a fazer, aproveitando estes 5 minutinhos de fama a que tenho direito. Sei que me vou repetir um bocadinho, mas não quero mais. Quando é para agradecer ao nosso querido professor, e acho que posso dizer amigo, Gonçalo Marques, principal dinamizador deste espetacular evento que teve lugar nestes 2 dias. O professor Dr. Gonçalo Marques, como todos os que o conhecem sabem, é um professor excepcional, com um coração de ouro e de manteiga, e para quem achar que isso é mau, engana-se totalmente. Este professor é um professor que ri com as nossas alegrias e chora com as nossas tristezas. É um professor que vibra connosco em todos os momentos, que sempre disse que seríamos capazes de fazer algo como isto e estamos aqui a fazer. Como ele próprio disse na abertura, este evento é como um Ferrari. Depois de arrancar, ninguém parava e correríamos bem. Como estamos a ter a oportunidade de ver, o professor tinha razão. Obrigada, professor, por ter acreditado em nós. Espero que tenhamos deixado a todos. Agora irei dar início no painel e para isso irei ler umas breves notas curriculares sobre o relatório da festa da nossa colega e professora Célia Ferraz, que infelizmente não pode estar presente, mas deixou-nos uma pequena gravação da sua apresentação. O relatório A Iconografia na História e Geografia de Portugal, um manual escolar pelo olhar de 5 anos de qualidade, uma autoria de Célia Ferraz, foi desenvolvido na prática de ensino supervisionado 2 e surge como resultado final do mestrado de ensino no primeiro e segundo ciclo do ensino básico. Esta investigação teve por base a auscultação inédita das representações iconográficas que as crianças têm sobre o Manual de História e Geografia de Portugal, com o propósito de averiguar como é que a sua apresentação iconográfica é para elas entendida. Vou então colocar, partilhar a tela para mostrar a... Não estamos a ouvir. E está a dar com muitas falhas. Acho que tens que pôr no
Tens de partilhar. Partilha o som, Cristiana. Ilusão? Partilha o som. Partilha o som. Compartilhar. Ou partilhar Compartilhar não, é embaixo. Mas tens que entender. Partilhar agora. Agora É embaixo. Isso. Boa. Acho que já está. Boa tarde. Começo por cumprimentar o público presente, assim como todos os conferencistas convidados, colegas, comissão organizadora e científica. Não posso deixar de dar os parabéns a todos os elementos envolvidos na concretização deste projeto. Espero que este momento seja uma reflexão sobre a importância da iconografia no trabalho de educação histórica e que possamos ser enriquecidos. O presente relatório surgiu como resultado final do mestrado em ensino no primeiro e segundo ciclos de ensino básico e intitula-se A Iconografia na História e Geografia de Portugal, um manual escolar pelo olhar do 5º ano de escolaridade. Na disciplina de História e Geografia de Portugal, a utilização da literacia visual nos manuais escolares assume um papel fundamental, pois é muitas vezes a imagem que representa o conhecimento histórico. A fim de promover a componente iconográfica no manual, esta investigação teve como objetivo central entender que representações iconográficas têm as crianças sobre a apresentação icónica do Manual de História e Geografia de Portugal, relativamente à aparência, à forma da apresentação, às características físicas. Estão-se deste modo a colaborar para a construção e aperfeiçoamento dos manuais escolares, sendo esta função não só atribuída aos autores e editoras como professores, mas também ao seu público, os alunos, de forma praticamente inédita. O manual escolar serviu como ponto de referência e permitiu a conjugação de todo o trabalho. A investigação teve a participação de 19 alunos do 5º ano de escolaridade, pertencentes a uma escola básica integrada da zona suburbana de Viana do Castelo. E com a investigação procuramos dar resposta a 3 questões orientadoras. A primeira, como se caracteriza, com base em estudos científicos, a iconografia no Manual de História e Geografia de Portugal. A segunda, qual é a interpretação dos alunos face aos elementos icónicos presentes no manual. E a terceira, aos olhos dos alunos, como se deve caracterizar a iconografia nos manuais de História e Geografia de Portugal. Na abordagem literária foram expostos 4 pontos: o manual escolar, a imagem, a iconografia nos manuais escolares e a arte manuelina. Este estudo de natureza qualitativa foi orientado por uma metodologia de estudo e investigação-ação, para o qual foi essencial que o fenómeno em análise fosse compreendido e interpretado no seu contexto natural. Para a recolha de dados, recorreu-se à observação naturalista participante, à tomada de notas de campo, à análise documental, à aplicação de questionários, ao registro de imagens e a uma grelha de análise. O primeiro momento para a recolha de dados começou com um primeiro questionário, no qual se pretendia conhecer as interpretações dos alunos sobre o assunto em estudo. Este questionário dividia-se em 2 partes, a primeira destinada a perceber como eram os alunos e a segunda a perceber que relação tinham com a história, o manual escolar e a iconografia. Numa dessas questões quisemos saber o que é que os alunos pensavam sobre as imagens que faziam parte do manual. Os aspectos que mais destacaram foram a beleza das imagens, a sua riqueza a nível da cor e a facilidade de interpretação. Há uma forte apreciação do manual devido à existência de muitas imagens, mas também devido à existência de imagens apelativas. E a questão seguinte veio testar esta mesma ideia, pois para mais de 1/3 da turma, para 37,5%, as imagens ajudam no estudo da história porque são apelativas, caráter que também é promovido pela existência da cor. A presença da cor e outros elementos contidos na imagem destaca o texto, facilitando assim a imaginação, mas sobretudo a visualização da história. Para as crianças, a imagem atribui com informação original que não se encontra no texto. Aqui podemos mesmo dizer que uma imagem vale mais que 1000 palavras. É notável a importância que a atratividade tem, sendo assegurada pela utilização de adjetivos como bonitas, expressivas ou giras. No que se refere ao tipo de imagem mais apreciado, de 6 tipos definidos: ilustração, desenhos, documentos históricos, pinturas, gráficos, esquemas, fotografias e mapas, os alunos selecionaram o desenho. Já na imagem mais marcante, durante a interpretação das imagens na sala de aula, os alunos selecionaram a pintura pelos seus critérios estéticos. As restantes escolhas são menos atrativas pela transmissão de informação mais simples, menos detalhada, de forma menos motivadora e mais distante da realidade. O segundo momento da recolha de dados passou pelo Pequenos Grandes Artistas.
Impossibilitados de utilizar as 4 aulas para a recolha de dados, criou-se um momento extra-aula, o pequeno Grandes Artistas. A participação dos alunos foi opcional e contou com a participação de 16 alunos. Este momento teve 2 sessões. Na primeira sessão recordaram o conteúdo programático à arte manuelina, incluído no tema Portugal no século XV e XVI. Para tal, foram explorados elementos visuais sobre esta temática. Através da observação da janela da sala do capítulo do Convento de Cristo em Tomar, nasceu uma abundante chuva de ideias que foi completada com imagens do manuelino nacionais e regionais. Depois foi pedido aos alunos que numa folha A3 ilustrassem uma página sobre arte manuelina. Na sessão 2 foram dadas por concluídas as ilustrações e efetuou-se o preenchimento do segundo questionário. Relativamente ao seu conteúdo histórico, os alunos nas suas produções integraram principalmente elementos emblemáticos e heráldicos, alguns incluíram motivos de vegetais e de marinhagem, outros reproduziram ex-libris da arquitetura, principalmente a Torre de Belém, que foi bem destacada e detalhada, e poucos incluíram peças de mobiliário, tapeçaria e ourivesaria. Em comum, todos foram capazes de representar de uma forma mais ou menos realista uma arte rica, exuberante e criativa. Alguns utilizaram outras cores que as ditas normais nas suas ilustrações e outros integraram elementos, aspectos que se distanciam da época manuelina. O terceiro momento passou pela aplicação do segundo questionário, que se dividia em 2 partes. A primeira parte era focada nas aulas de História e Geografia de Portugal, enquanto a segunda foi reservada ao momento Pequenos Grandes Artistas. Na segunda parte, uma das questões colocadas foi: o que pensas sobre a forma como a arte manuelina aparece ilustrada no teu manual? Os alunos realçaram a boa estrutura, a organização icónica, o facto de estar bem ilustrado e decorado e a existência de imagens de arte manuelina de várias regiões do país. Focam ainda características mais específicas da imagem, como a coloração, o tamanho, a qualidade, o espaço que ocupam e a atratividade. Estes resultados são curiosos porque, contrariamente ao primeiro questionário, relativamente às questões à questão sobre o que pensam acerca das imagens do manual, os alunos mostram agora ter consciência que a imagem não desempenha apenas um papel relativo à aparência, à atratividade. Nota-se alguma afeição e maturidade sobre as características próprias da imagem e das imagens nas páginas do manual. Na questão, para ti o que é mais importante? Numa imagem, a qualidade foi a característica mais selecionada, seguida da localização e legendas e adequação à matéria. O quarto momento da recolha de dados aconteceu com a análise iconográfica do manual escolar e das produções dos alunos. Realizou-se a análise das ilustrações de todo o manual escolar utilizado pela turma participante e, num primeiro momento, fez-se a observação direta do mesmo e a classificação das imagens consoante as informações que pretendiam transmitir. A observação direta permitiu a formação de 6 grupos de páginas que compreendem uma constituição semelhante: a introdução às ciências, história e geografia, a abertura de tema e subtema, o desenvolvimento de conteúdos, a síntese de conteúdos, esquema conceptual e verificação de conteúdos e competências. As imagens do manual encontram-se na sua maioria integradas na secção relativa ao desenvolvimento de conteúdos. Já nas produções dos alunos, as imagens foram de igual modo centradas na secção relativa ao desenvolvimento de conteúdos, apenas uma aluna se voltou para a abertura de subtema. A análise iconográfica continuou com a criação de uma grelha de análise que foi aplicada tanto no manual como nas produções. A grelha continha os seguintes campos: a percentagem de imagem por página, a cor, se eram a preto e branco ou se eram coloridas, a legendagem, se estava presente ou ausente, o tipo de imagem, como já referimos, os 6 tipos que definimos, e fez ainda, mas à parte, uma análise ao arranjo iconográfico. Quanto à percentagem de imagem por página, verificou-se uma maior frequência ilustrativa nos discentes que no manual, assegurando os juízos de ambos os inquéritos. Ambos apresentam a percentagem recomendada pelos especialistas para esta faixa etária. A quantidade surge como conveniente e satisfatória, sustentando a ausência de ruído visual. Na cor, no manual há uma preferência indiscutível por imagens coloridas, 96%. O conjunto de cores simples e harmonioso concede uma sobriedade cromática. Nos alunos, a cor também é preferida, mas apenas de 68%.
A percentagem é relativamente baixa em relação ao manual justifica-se pela coloração de elementos que são fachadas de monumentos históricos e elementos decorativos em pedra, que são associados aos tons de cinza. A cor proporciona assim uma leitura agradável, favorecendo a função apelativa e a associação à realidade. Nas legendagem, a maior parte do manual é legendada. As poucas imagens que não incluem não sentem a sua necessidade, nem fazem diminuir a relevância que o manual lhes atribui. Funcionam como memória visual na conclusão do desenvolvimento de conteúdos e como forma de exercício de ação na verificação de conteúdos e competências. Nos alunos é tida como preponderante pela sua utilização e correção científica aplicada. A legendagem é imprescindível nesta disciplina pelos detalhes que aporta para a explicação e transmissão de conhecimentos. No tipo de imagem, o manual escolar contempla sobretudo fotografias, documentos históricos e mapas. A utilização de uma variedade de imagens apoia o desenvolvimento de conteúdos e ilustra conceitos. Esta variedade atribui realismo, detalhe e, naturalmente, qualidade às imagens. No Pequenos Grandes Artistas, os alunos utilizaram apenas o desenho. Apesar desta limitação, as crianças demonstram realismo através de detalhes da cor, forçando o grau de iconicidade que os desenhos já têm por natureza e elevando a sua qualidade ilustrativa. O desenho é a simbologia mais próxima desta faixa etária. As pinturas dão às matérias lecionadas representações mais realistas, pois muitos momentos e figuras históricas foram representados por figuras, conseguindo apelar ao fantástico dentro da mente das crianças. Desta forma, desenhos e pinturas permitem uma verdadeira aproximação à realidade histórica, por compreenderem as características que são histórica e iconograficamente significativas para os alunos, o realismo e a qualidade. No livro da HGP, a imagem ideal é a fotografia. Quando o seu uso é impossível, a pintura é a melhor opção para apresentar um grau de iconicidade e de força de sugestão que se aproxima do da fotografia e por ser mais realista que um desenho. Por fim, e quanto ao arranjo iconográfico, o manual tem uma organização que numa página dá maior ênfase às imagens e na outra ao texto. Algumas das secções do manual têm estruturas de página que estão em concordância com os especialistas quanto à posição das imagens em relação ao texto e à valorização das imagens na página. Já os alunos usam composições icónicas diferentes que remetem para certos detalhes e secções do manual. Salientam-se duas que associam uma imagem isolada ao texto que imediatamente as rodeia, tanto à esquerda como à direita. Esta percepção anula a perspectiva sobre a localização em relação ao texto de Richardot. As restantes produções mantiveram-se dentro do que o autor demonstrou nos seus estudos. Para estas crianças, as imagens não exigem uma estrutura, organização, quantidade, nem uma dimensão fixa nas páginas. O espaço delimitado das imagens é um aspecto acessório. O formato iconográfico desprende-se da tradicional morfologia retangular. Os alunos, para alcançarem uma harmonia geral nas suas representações, buscam liquidez e uma forma própria de organizar as suas páginas. As conclusões deste relatório permitem dar resposta às questões orientadoras anteriormente colocadas. Sim, sobretudo nestas idades, a imagem é verdadeiramente importante. A perspectiva morfológica dos alunos verificou uma maior frequência ilustrativa e a preferência por desenhos e pinturas. As imagens devem ser coloridas, legendadas, realistas, detalhadas, para que tenham qualidade e os arranjos iconográficos o mais diversificados possível. A utilização deste tipo de característica foi do mesmo modo verificado no manual. A verdade é que ambos permanecem dentro dos parâmetros definidos por várias investigações, ainda que na perspectiva das crianças a imagem deveria ganhar ainda mais força. A imagem atrai a atenção e a curiosidade do aluno, transportando para um determinado período histórico. Este encantamento leva à criação de raciocínios históricos interessantes, baseados na sua simples observação, que podem transformar figuras e passagens históricas em personagens e acontecimentos autênticos, favorecendo um melhor relacionamento da criança com a história. O seu papel será tão ou mais ativo quanto maior for a intenção do professor de o tornar. Uma mudança pode passar por uma maior valorização da componente ilustrativa nos manuais escolares, por parte de autores e editoras, mas também dos professores nas suas práticas letivas. Devem ser trabalhá-la no manual, sem esquecer de considerar os seus principais destinatários.
Podemos estar assim a ajudar a refletir sobre as metodologias de ensino e de produção de manuais, mas sobretudo ajudar o aluno a pensar sobre a história e a desenvolver representações mentais mais sólidas que beneficiem a sua compreensão, com o objetivo último de concretizarem de um modo mais eficaz os objetivos pedagógicos delineados. Espero que através desta investigação outros se inspirem, quem sabe procurem novas conclusões. Obrigada pela vossa atenção e até breve. Queria deixar o meu agradecimento à Célia, que mesmo não podendo estar presente, se disponibilizou e fez este vídeo para nós, para partilhar a sua experiência. E agora vou dar lugar à apresentação da nossa colega professora Cláudia Rolo, e no final de todas as apresentações é que iremos dar lugar a questões. Uma breve nota particular acerca da apresentação da nossa colega e professora Cláudia Rolo. Esta comunicação tem como objetivo narrar a experiência pedagógica desenvolvida no âmbito da prática do ensino supervisionado a 2, demonstrado no ensino do primeiro e segundo ciclo do ensino básico de História, na ES e PVC. A investigação realizada no ano letivo 2014-2015 teve como principal objetivo contrariar a comprovada possibilidade de os alunos de uma turma de 5 anos de escolaridade, através da implementação de Flipper Classroom, uma prática pedagógica na qual se envolve a tecnologia para inverter a abordagem tradicional em sala de aula. Para além da aprendizagem dos conteúdos de História e Geografia de Portugal, o aluno irá desenvolver competências importantes como a autonomia, a gestão do tempo, a resolução de problemas, o esclarecimento entre pares, o trabalho colaborativo e o pensamento crítico. Passo agora a palavra à professora Cláudia, muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos. Antes de mais, louvar esta fantástica iniciativa nestes tempos de mudança, portanto, saudar à distância os presentes. Agradecer também ao professor Dr. Gonçalo Marques, mais uma vez o convite. Agradecer à comissão organizadora e à moderadora e comentadora Cristiana Diniz. Louvo a intervenção da colega Célia Ferraz e venho por este meio apresentar o relatório final de prática de ensino supervisionada que foi orientado pelo professor Dr. Pedro Pereira. Defendi este relatório em março de 2016. Todas as informações que irei apresentar eram válidas à altura. Portanto, o relatório Flipped Classroom Educar para o século XXI em História e Geografia de Portugal encontra-se disponível no repositório desta instituição. Encontra-se dividido em 3 partes. Como tal, esta apresentação também está dividida em 3 partes. Na primeira parte, apresenta-se o enquadramento da PES e as reflexões de área de investigação. Na segunda parte, a introdução ao estudo, o enquadramento teórico, a metodologia, a apresentação e interpretação da intervenção e as conclusões. Por fim, uma reflexão geral sobre a PES. O agrupamento de escolas situava-se num povoamento predominantemente rural. A escola dispunha de uma oferta educativa desde o ensino pré-escolar até ao 3º ciclo. A turma do 5º ano tinha idades compreendidas entre os 10 e os 13 anos de idade. Era constituída por 10 raparigas e 12 rapazes. 6 alunos tinham ficado retidos pelo menos uma vez no seu percurso escolar. Posto isto, escolhi desenvolver a minha intervenção em História e Geografia de Portugal, pois acredito que a aliança do passado indissociável da história com o futuro, através das novas tecnologias, ajudará a construir uma educação para o presente. Na altura, a OCDE alertava para a necessidade de enfrentar as incertezas do mundo do trabalho, que estava em acelerada mutação, portanto, em tempos de mudança.
os trabalhadores do século XXI deveriam mostrar domínio no processamento da informação e no domínio de competências socioemocionais. Ora bem, os alunos do segundo ciclo que encontramos nas salas de aulas nasceram na era da massificação das novas tecnologias e vivem rodeados por estes mecanismos. Apenas uma ínfima parte destas potencialidades é absorvida pela sala de aula. O que acontece é a substituição dos acetatos pela projeção de slides animados, a substituição do quadro de lousa preto por um quadro branco, interativo, a substituição da televisão pelo computador ou o VHS pelos materiais fornecidos pelos grupos editoriais. Mas será que estas mudanças transformam efetivamente o papel do aluno na sala de aula? Estarão os alunos a desenvolver a autonomia, a gestão do tempo, o pensamento crítico, a criatividade, o trabalho colaborativo? Ora, a HGP é frequentemente diminuída a uma narrativa de nomes e datas que devem ser memorizadas e que são bastante úteis naqueles concursos de cultura geral. Portanto, o meu objetivo era contrariar a comprovada passividade dos alunos de uma turma de 5º ano de escolaridade. Foi-me dado a conhecer esta metodologia em que, no modelo tradicional, a exposição dos conteúdos realiza-se em sala de aula e a sua consolidação faz-se em casa, sem o auxílio ou o acompanhamento do professor da disciplina. Nesta metodologia que me foi dada a conhecer, o Flipped Classroom, a exposição dos conteúdos é feita no tempo livre do aluno, ou seja, antes da aula, através de uma videoaula, que é criada pelo docente, onde se explica os conteúdos, libertando assim tempo para que na aula sejam trabalhadas outras competências, como por exemplo a resolução de problemas, a discussão, o debate, que promovem o aprofundamento de conhecimentos e o desenvolvimento de competências. Foram definidas como questões orientadoras para este trabalho. Primeira questão: qual é a viabilidade da metodologia Flipped Classroom para o processo de ensino da História e Geografia de Portugal? Questão número 2: que percepções têm os alunos de uma turma do 5º ano sobre esta metodologia para a sua aprendizagem? Questão número 3: tornar-se-ão os estudantes mais responsáveis e conscientes do seu próprio processo de aprendizagem através deste método? Portanto, no enquadramento teórico fez-se a revisão da literatura. Portanto, comecei por focar-me nos temas mais significativos e diretamente relacionados com a investigação. Assim, perspectivou-se o contributo da didática e da STIC para o gosto pela HGP. Defini o que era a metodologia Flipped Classroom. Expus a aprendizagem ativa, a aprendizagem baseada na resolução de problemas, a teoria dos estilos de aprendizagem, o trabalho colaborativo e o esclarecimento como componentes chaves do Flipped Mastery Classroom. Apresentei as vantagens e as desvantagens desta metodologia que eram relatadas na literatura e ainda narrei algumas experiências da aplicação desta metodologia, tanto no estrangeiro, na área das ciências sociais, como nos níveis equivalentes ao segundo ciclo. E ainda no nosso país encontrei na altura 3 investigações, uma realizada no 8º ano em matemática, uma no 10º ano em português e uma no 12º em instalações e manutenção de equipamentos informáticos. Adotei uma metodologia de natureza qualitativa e vivenciei o papel duplo de ser professora estagiária e investigadora. A eleição dos participantes neste estudo foi alheia ao meu campo de ação,
Optei por incluir registros e contributos de todos os alunos da turma. Os encarregados de educação, obviamente, que tomaram conhecimento de que os dados recolhidos seriam codificados, assegurando o não sei dizer esta palavra, que vergonha, assegurando que a confidencialidade dos participantes. Depois, para a recolha de dados, dos dados necessários durante a observação, recolheu-se inicialmente um questionário inicial, seguiu-se uma fase de intervenção em que se recolheu dados através da observação participante e dos documentos produzidos pelos alunos, na resolução das diferentes atividades propostas e nas fichas de avaliação. Por fim, realizou-se um inquérito a posteriori. Além do mais, para confirmar os dados recolhidos, a garantia dos resultados e a isenção dos mesmos, primei pela triangulação, ou seja, a combinação de dos instrumentos anteriormente referidos, a observação persistente e a revisão entre pares na forma de conversas com o meu professor orientador e com outros colegas que estavam a vivenciar este papel duplo de professor e investigador. Durante o período de observação, constatei que os alunos eram pouco autónomos, a participação da turma estandardizava-se, portanto eram sempre os mesmos a participar, o processo de ensino-aprendizagem era demasiado rotineiro e alguns alunos focavam-se demasiado nos resultados e não no processo de ensino-aprendizagem. Esta foi a organização da intervenção. Portanto, na planificação da intervenção didática, optou-se pelas 3 primeiras aulas serem destinadas ao modelo tradicional e as 4 seguintes serem do Flipped Classroom. Portanto, no modelo tradicional desenvolveram-se atividades como a exploração de documentos projetados, mapas, painéis, crónicas de viagens, reconstituições. A análise de conceitos-chave, elaboração de sínteses, construções de frisos cronológicos e a visualização de um vídeo. O que é que eu constatei após a implementação do modelo tradicional? Que tinha um grupo maioritário de alunos pouco participativos e acostumados a ouvir, e tinha um grupo minoritário de alunos participativos. Portanto, o que é que eu fiz? Na elaboração das videoaulas, para as aulas seguindo a nova metodologia, tive a preocupação de apresentar um discurso semelhante, o mais semelhante possível ao que era desenvolvido em sala de aula, tendo indicação, por exemplo, a duração das videoaulas para a faixa etária. As videoaulas foram distribuídas no YouTube e em DVDs. Portanto, sendo assim, antes da aula, o aluno deveria ver a videoaula no seu tempo livre, resolver o desafio presente na videoaula, neste caso era um esquema, registar as dúvidas e conceitos mais importantes, durante a aula iniciava com a correção do desafio e avançava-se então para as respostas em grupo às questões problemas. Sim? Lembrar que 3 alunos, por sua iniciativa, transcreveram o áudio das videoaulas. Portanto, na sala de aula, eles respondiam então às questões de problema, em grupo, decifravam, por exemplo, um bilhete e respondiam, ou melhor, registavam os locais percorridos. Localizavam ainda em grupo a sua área geográfica. À medida que cada grupo terminava a atividade, era distribuída a atividade seguinte, neste caso, a localização geográfica. Portanto, explorava-se também documentos, neste caso
a matéria que eu estava a lecionar estava relacionada com os descobrimentos, portanto, exploraram-se documentos referentes à presença portuguesa e responderam em grupo a questões de preparação para um debate que foi realizado na aula seguinte. Portanto, dentro dos grupos, os alunos cooperavam, esclareciam as suas dúvidas e juntos superavam desafios. Portanto, comentário geral à sessão. Nesta sessão verificou-se uma rentabilização do tempo de aula, uma melhoria da dinâmica interturma e também uma melhoria da relação professora-alunos e vice-versa. Nas conclusões, a análise de dados recolhidas permitiu responder à questão problema 1, qual é a viabilidade da metodologia Flipped Classroom para o processo de ensino e aprendizagem em História e Geografia de Portugal. Portanto, concluiu-se que era execuível no ensino e aprendizagem de HGP e ainda alterou-se uma experiência desumanizada, 22 alunos sentados a olhar na mesma direção, proibidos de interagir com os colegas, a explorarem os níveis de pensamento mais baixos da taxonomia de Bloom, lembrar e entender, por um ambiente de aprendizagem mais ativa, em que os alunos, em pequenos grupos, aplicam, analisam, avaliam e criam. Além do mais, o professor, ao estar a disponibilizar videoaulas como trabalho de casa e não um trabalho de consolidação de conhecimentos, estamos a possibilitar uma independência dos alunos na realização dos trabalhos de casa. Segunda questão. Que percepções têm os alunos de uma turma do 5º ano sobre a metodologia Flipped Classroom para a sua aprendizagem? Portanto, afirmaram que gostariam que na próxima aula da HGP seguisse esta metodologia, 17 alunos, reconheceram a utilidade das videoaulas para a sua aprendizagem e possibilitou-se também que os alunos mais distraídos e menos motivados revissem os conteúdos ao seu ritmo e quando estivessem predispostos. Questão número 3. Tornar-se-ão os estudantes mais responsáveis e conscientes do seu próprio processo de aprendizagem através do método Flipped Classroom? Verificou-se que alguma responsabilização por parte de alguns alunos através da realização dessas sínteses espontâneas. Portanto, naquela videoaula eu tinha apontado que 3 alunos, por sua livre vontade, livre iniciativa, realizaram as sínteses. Existe também uma consciencialização pela aprendizagem dos colegas, através do desenvolvimento de estratégias colaborativas e de esclarecimento entre pares, através do trabalho de grupo, em sala de aula. Uma melhoria significativa nas classificações das fichas de avaliação e um fortalecimento das relações interpessoais. Limitações ao estudo. Portanto, terminando este estudo, reflete-se sobre as suas investigações. Portanto, seria pertinente entrevistar os participantes para complementar os dados recolhidos e a aplicação prévia dos questionários a um conjunto de alunos da mesma faixa etária. Também se afigurou como uma limitação o tempo determinado para a regência. Portanto, as 4 semanas de regência limitaram o desenho deste estudo. Além do mais, a investigação sobre esta metodologia em Portugal, na altura, era bastante reduzida. Por fim, o desempenho de um duplo papel, o da professora e o da investigadora. Em futuras investigações, surgiria, na altura, o prolongamento do período de recolha de dados, a constituição de equipas de trabalho com professores cooperantes e ou professores estagiários, o estudo detalhado da relação entre esta metodologia e os estilos de aprendizagem, o desenvolvimento de projetos de aprendizagem baseada na resolução de problemas inseridos nesta metodologia e uma investigação mais profunda sobre este conceito, Flipped Learning em HGP. Eu descobri este conceito
já a minha investigação ia longa e não cheguei a desenvolver. Portanto, na altura, em 2015, eu escrevi que o ano letivo 2014-2015 tinha sido repleto de descobertas, conquistas, expansão pessoal e profissional, uma epopeia entre anseios, incertezas e aspirações que teve sempre como foco principal o desenvolvimento das aprendizagens da futura docente e dos seus alunos. Terminada esta viagem, é tempo de abrir novos horizontes e alinhar a posição das velas, pois num mundo em constante mudança, é-se responsável pelos alunos de hoje tornarem-se cidadãos ativos, participativos e competentes no amanhã. Eu não tinha lido este último parágrafo, mas eu acho que está inserido no título que o professor Gonçalo e a comissão organizadora deram a esta convenção. E acho que este último parágrafo foi escrito em 2015, mas adapta-se perfeitamente a estes tempos de mudança para a educação histórica e geográfica. Portanto, muito obrigada. Podem interromper, ok, obrigada, Cláudio. Nada. Agora passo a palavra à minha colega Catarina Sá Azevedo, que irá apresentar o trabalho que realizou no âmbito da disciplina lecionada pelo professor Gonçalo Marques, intitulado Didática da História e Geografia, disciplina também encarrega a dinamização deste evento. A Catarina tirou licenciatura em Educação Básica, terminando no ano de 2016. Descontente com as perspectivas de estudo da docência na época, decidi tirar uma pós-graduação em Gestão de Turismo. No entanto, o gosto pela educação perdurou e decidi, em 2020, ingressar no mestrado em Português e História e completar assim a sua formação de base. Darei então a palavra à minha colega Catarina. Antes de mais, quero saudar todos aí em casa e aqui aos meus colegas aqui presentes. Eu vou falar da minha proposta que fiz na aula do professor Gonçalo. Estou assim um bocado nervosa, porque tivemos pessoas fantásticas a falar de temas tão importantes neste encontro. Pronto, vou passar à minha apresentação, talvez seja mais fácil. A minha proposta insere-se no segundo ciclo de ensino básico, mais propriamente no 6º ano. Onde é que eu passo aqui hoje? Em baixo. À esquerda, em baixo. Como? Aqui? Mas não obrigada. Eu fui às metas curriculares ao século XX, que é um século que a mim me agrada estudar, apesar de ser um dos últimos temas abordados nas aulas da HGP, em todos os anos. Eu foquei-me então ali no objetivo do 25 de abril de 1964 e o regime democrático. A minha intenção é falar mais da democratização do regime, passar pelas eleições de 75 e mostrar como elas foram um marco fundamental para a construção do regime democrático. E reconhecer na Constituição de 1976, então, a consagração dos direitos e liberdades fundamentais que alcançamos com o 25 de abril. Eu acho que, antes de avançar, e eu preciso avançar mais esse slide, eu vou falar da pertinência da escolha do tema. Eu, quando estive a preparar este trabalho, eu estive a analisar alguns manuais e, infelizmente, deparei com lapsos temporais inclusos no próprio tema do 25 de abril.
Os capítulos dedicados ao 25 de Abril apresentam então lacunas significativas, é dedicado mais espaço na descrição das manobras militantes que depuseram o regime do que a expor as razões que conduziram a mesmo. O processo revolucionário é completamente omitido, as manifestações do 1º de maio, por exemplo, quase não se falam. O processo de descolonização, tivemos aqui até algumas alunas a apresentar esse tema, é abordado de forma mais detalhada do que as modificações concretizadas em Portugal pelo processo revolucionário. Eu tentei, na minha planificação de aulas, partir de conceitos substantivos e depois para os conceitos de segunda ordem, e a minha intenção é apelar ao espírito crítico. Isto vem também com uma reflexão sobre o mundo atual e as crescentes grupos políticos de extrema-direita, e portanto acho que é um tema pertinente para abordar com os alunos, especialmente que os manuais dedicam 71 página a estes temas, e portanto foi nesse sentido que eu tentei elaborar as minhas planificações. Eu intitulei este conjunto de aulas da ditadura à democracia. Na primeira eu apresentei como situação-problema a democracia versus ditadura. Pediria aos alunos para explicarem por palavras deles o que é que entendem sobre os seguintes conceitos e tentar partir dos conhecimentos que eles têm e partir daí então para a segunda aula. Como questões orientadoras, eu propus as seguintes: quais as principais diferenças entre as eleições de 1969, já vão perceber porquê, o 1969 e as de 1975, o que é uma Assembleia Constituinte e o que são eleições legislativas. Eu proponho neste conjunto de aulas que os alunos se tornem pequenos investigadores. Eu não quero que eles, com as fontes históricas que proponho explorarem, cheguem às suas próprias conclusões, orientados claramente. Cada um dos vídeos que eu vou apresentar a seguir tem os seus guiões de estudo para eles conseguirem responder a algumas perguntas e não estarem a ver apenas os vídeos sem perceberem o porquê. Como não queria fazer aqueles vídeos em que faço as pausas estratégicas para trabalhar com eles, eu decidi dar-lhes então um guião para eles retirarem daqueles vídeos que lhes apresento as informações que eles acham pertinentes para as respostas que têm que apresentar. Então, a minha motivação seriam 2 vídeos, um sobre as eleições legislativas de 1969 e outro das eleições para a Assembleia Constituinte. Eu chego ao nível de ensino superior, que eu acho que estas matérias ainda são um pouco confusas e, portanto, acho que é interessante comentar desde cedo estes temas, para que um dia mais tarde seja fácil a compreensão de uma realidade que vai ser a deles, não é? Que é o século XXI. E, portanto, estarem preparados para se envolverem em questões políticas ou, pelo menos, compreendê-las minimamente. O primeiro vídeo é este aqui, é uma entrevista que um canal espanhol faz ao Dr. Mário Soares. Ele, na altura, fazia parte da Comissão Eleitoral da Unidade Democrática e era uma formação eleitoral oposicionista. Disputou as eleições legislativas de 1969. Neste caso, Mário Soares era ele que liderava o grupo da Ação Socialista Portuguesa e, portanto, acho que se fala sempre na Revolução de 25 de Abril do MFA como assim, uma oposição forte ao regime do Estado Novo. No entanto, tivemos muitos outros que eu acho importante referirmos, neste caso a oposição democrática portuguesa e tantas outras, como os movimentos estudantis, que provavelmente, aliás, eu vi alguns manuais que apresentavam tanto uma imagem e 2 perguntas sobre estes assuntos, e portanto acho pertinente o professor conduzi-los, não é? E apresentar-lhes novos recursos e novas fontes que eles possam explorar e lhes deem mais informação sobre o assunto. O segundo é precisamente sobre as eleições para a Assembleia Constituinte, e portanto também é interessante, porque não é uma eleição legislativa como a de 1969,
e também assim poder questioná-los sobre a Assembleia Constituinte e o que eles acham que era e porque é que acham que se dividiu na altura. A minha proposta seria então depois encaminhá-los para o Padlet, que muitos, pelo menos a grande maioria aqui já conhece, já trabalhou até em algumas cadeiras do curso, e preencher então umas tabelas onde eles colocariam o significado de democracia, de ditadura, as características, os tipos e alguns exemplos. O mesmo faria para as eleições, com algumas questões: quem vota, as eleições eram livres e justas, que órgão se elegia, regime democrático ou regime ditatorial. Foi assim só apenas referir que a democracia é um regime político em que o poder reside no povo, demo. Na segunda aula, que é intitulada A Construção da Democracia, eu inicio com uma citação de Peter Lee. A história compartilha alguns valores importantes com a democracia. Ela pressupõe liberdade para dar o melhor argumento, assume abertura para discussões com base em evidência e pressupõe tanto o respeito pelas pessoas e igualdade para as pessoas como fontes para discussões. Isto seria para a reflexão. Seguidamente abordaria a importância do voto. A minha situação problema seria a importância votar. Eu, quando estive a fazer este trabalho, falei com alguns colegas que acharam que era um assunto precoce para 6º ano, o voto, porque eles têm 12, 11 anos. No entanto, a minha resposta foi que isto é um bocado como uma reciclagem. Uma pessoa, se lhes começar a falar desde cedo, se não forem eles, pelo menos os pais, ou chegar a casa e pai, tens que votar, e portanto mais nessa intenção de que eles comecem a pensar nisto, não é? Como um dever enquanto cidadão. As questões orientadoras seriam então o que é o sufrágio universal e que deveres temos como cidadãos. A minha motivação, uma vez mais, seria torná-los pequenos investigadores e fornecer-lhes 2 links, desta vez do YouTube. Aqui está. Neste caso, seriam dois vídeos do YouTube da Assembleia da República, um deles que é o voto uma arma do povo, as primeiras eleições livres em Portugal, e o segundo, de uma sufragista republicana e uma grande mulher, médica, Carolina Beatriz Anjo, a primeira mulher a votar. Da mesma forma e de igual forma como as aulas anteriores, eles teriam um guião para preencher sobre os vídeos. Eu, por questões de tempo, decidi não trazer os guiões, porque são meramente perguntas para que eles consigam fazer assim um resumo das aprendizagens que podem tirar dos vídeos. Deixo outra frase para a reflexão. Em 1975, a taxa de analfabetismo ainda era elevada. Agora, a geração mais qualificada de sempre diz que os políticos são todos iguais, a política não me interessa, basta olhar para a abstenção, dá a pensar, não. Isto eu me lembro que em 1975, quando as eleições para a Assembleia Constituinte, 91% da população, 92% da população portuguesa foi votar. O ano passado nós tivemos apenas 40% da população portuguesa a votar. Portanto, são questões que acho pertinentes também colocarmos na cabeça dos alunos para pensarem na vida política como um dever de todos nós. Para finalizar, aliás, para finalizar não ainda tenho mais uma, mas está quase. Tenho a minha última citação problema. A Constituição de 1976 manter-se inalterada ao longo dos anos. Como questões orientadoras seria o que é uma Constituição? Visto estranho é este. O que trouxe de novo a Constituição de 1976 e quais as principais mudanças que esta Constituição previa? Para isso, analisaria algumas notícias da época e o preâmbulo da Constituição, aprovado pela Assembleia Constituinte em 31 de março de 1976. O preâmbulo manteve-se inalterado até os dias de hoje, mas foi a única coisa da nossa Constituição que se manteve inalterada.
Tudo o resto foi mudado, foram várias revisões que tivemos da Constituição, eu penso que já estamos na 7ª, e portanto é importante referir que a Constituição muda com o tempo, muda com a sociedade, e portanto as discussões que nós ouvimos no Parlamento por alguma coisa são, e é importante que eles também percebam mais tarde porque não levar isto de uma forma tão exaustiva, talvez, mas falando sempre disto para que eles fiquem alerta e interessados sobre os assuntos. Analisaria também uma aula sobre os 40 anos da Constituição da República, dada pelo nosso Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Deixei aqui uma das frases de início, ok? Chama-se este texto fundamental da Constituição, se quiserem, a lei mais importante de todas, a lei das leis. Analisaria também o início da nossa Constituição e alguns dos princípios fundamentais. E, por fim, os órgãos de soberania. Eu aqui não trouxe assim nada muito preparado, mas na minha planificação, a minha ideia seria ter então os 4 órgãos, algumas pistas sobre eles, se eles teriam que fazer uma espécie de ligação. Propunha também uma pesquisa para bibliografia de alguns nomes importantes para a democracia portuguesa, e falo de Costa Gomes, falo de Mário Soares, Marcelo Rebelo de Sousa. Relembro que Marcelo Rebelo de Sousa, Mário Soares fizeram parte da Assembleia Constituinte, tiveram na elaboração da nossa Constituição, assim como António Ramalhianes, Humberto Delgado e Zé Afonso. E no fim, para consolidar saberes, faria um jogo com o Kahoot, que acho que até a mim, eu sou super fã de jogos Kahoot, quando trazem um jogo Kahoot eu fico super animada, toda a gente sabe. E, portanto, eu acho que propunha até ser um Kahoot no final, um Kahoot em todas as aulas, mas usar Kahoot porque é uma forma de os atrair também para estarem atentos durante as aulas. E é isto, obrigada. Quero só referir que acho importante nós, enquanto docentes, estudarmos bem os manuais e perceber os lapsos temporais que existem. Um deles, para mim, é o de 1976 até 1982, que ninguém fala do Conselho da Revolução, ninguém fala de tantas questões importantes que estão associadas à Revolução 25 de Abril e à construção da democratização em Portugal. Acho que se perde muito tempo, às vezes, a falar das horas em que os militares começaram a marchar e tantas outras coisas. E acho que depois se perde tempo, eu sei que estão na matéria de final de período, final de ano letivo. Já está toda a gente cansada, os alunos, os professores, mas acho importante estarmos a fazer estas matérias para depois não nos ajustarmos com o futuro que nos espera, não é? Todos, e com os alunos que estamos a formar. E pronto, é isso, acho que é tudo. Agradeço à Catarina, obrigada Catarina pela tua partilha. Por fim, dou então a palavra às nossas colegas do segundo ano. Quero também deixar um agradecimento especial por toda a ajuda na organização deste evento. Daremos breves notas sobre o que vamos tratar antes de nos dar a palavra. As alunas do segundo ano irão falar sobre um projeto que desenvolveram no ano passado com o professor Dr. Gonçalo Marques, onde cada uma delas incorporou o papel de uma educadora histórica e elaboraram um vídeo sobre os modelos pedagógicos de cada uma. Eu fico muito bem, pessoal, não sei. Conseguem ver a todas? Olá, boa tarde a todos. Em casa, espero que nos consigam ouvir
Agradeço também à plateia, que foi a comissão organizadora deste evento, ao professor Dr. Gonçalo Marques, por sempre estar presente, sempre ter contribuído para melhorarmos e para enriquecermos todos à nossa volta. E este evento prova isso mesmo. Os Mundos da Educação Histórica, como uma breve síntese, foi um evento realizado pelo agora segundo ano de mestrado do primeiro ciclo de ensino básico português de História e Geografia de Portugal e também no segundo ciclo. Foi uma espécie de primeira edição deste evento de hoje, porque tivemos que nos reinventar. Tivemos de nos reinventar porque estava a acontecer a situação pandémica, certo? E o Dr. Gonçalo Marques nos pediu foi que, através de pesquisa de educadores históricos, vestíssemos de certa forma o papel destes historiadores e contássemos um pouco dos seus aspectos biográficos e bibliográficos, de forma a percebermos melhor os seus projetos educativos. Eu acho que eles vão passar os slides. Não dão. Está comportado. Não está comportado. Mas aqui não dá para ver os slides. Não se importa de retirar o compartilhamento e pôr outra vez. Desculpe interrompê-la. É que aqui não estávamos a ver a transição. Passava aí o slide, mas nós aqui não vemos. Se calhar não funciona a técnica, não é? Já não é resolvido. Aí está, mas aqui não. Deixa eu ver. Aqui era mesmo. Mas costumo usar mais tarde. Só para nós. Sim, só que parece só o slide para. Isto tem muitas coisas a ver. Só se partilhar a tela. É que eu quero tela. É o que diz tela, já. Mas não é não. Mas este não. Não. Mas o diz tela, lá em cima. Já está? Agora já está. Obrigado. Desculpem lá, dizer que então, pronto, este evento depois foi realizado através da plataforma Zoom, onde todas nós conseguimos projetar todo este projeto desenvolvido e também realizamos um debate onde conseguimos desenvolver as aprendizagens desenvolvidas e partilhar os projetos entre todos. Passo agora a palavra às minhas colegas. Pronto, este projeto, tal como a nossa colega referiu, teve de ser reinventado, porque ele inicialmente seria presencial, então passou por diversas fases. Inicialmente, nós ficamos a conhecer as aulas da cadeira que tínhamos no momento, que era dedicada pela História da Geografia de Portugal, os conceitos, modelos pedagógicos e educação histórica, ou seja, ficámos a aprender o que é que isto quer dizer, para nós ver desconhecido na altura, e após conseguirmos entender isto e conseguir desenvolver estes conceitos, partimos então numa pesquisa para conhecer educadoras históricas, neste caso foram todas mulheres. E só depois de fazermos uma pesquisa sobre elas, foi atribuída a cada uma de nós, cada uma das alunas, sendo 8 no total, uma educadora histórica. Cada uma de nós fez uma pesquisa individual sobre essa mesma educadora histórica e os modelos pedagógicos adaptados por elas. E só no fim fizemos então um vídeo onde vestimos então a pele da educadora histórica que nos foi atribuída sobre este mesmo tema. Pronto, depois o trabalho, como eu estava a dizer, foi feito de forma individual, só que depois, na reta final, organizámos-nos em grupos, em pequenos grupos, para ser mais fácil depois na apresentação final. A Alexandra e a Francisca ficaram com os diálogos de educação histórica na Península Ibérica porque as educadoras históricas delas, uma era portuguesa e a outra era espanhola.
A Cátia e a Joana ficaram com as pontes entre o outro lado, porque uma educadora era brasileira e a outra era portuguesa. Eu e a Leonor ficámos com a educação histórica no Reino Unido porque ambas eram inglesas. E a Patrícia e a Mariana ficaram com Grécia às origens porque voltaram a Portugal. Depois de irem à Inglaterra, voltaram a Portugal. Deixa só falar outra. Exatamente. Ou seja, como já tínhamos falado, os tipos dos grupos ficaram, foi como eu tinha dito agora. A Alexandra Barbosa falou sobre a Isabel Barca, portuguesa. A Francisca Marques ficou com a Laia Fontal, que é espanhola. E depois a Maria Helena Pinto ficou, foi a Cátia Marcial que ficou, que é portuguesa. A Maria Auxiliadora é brasileira e ficou a Joana. E depois eu fiquei com a Hilary Cooper e a Leonor ficou com a Rosaline Ashby. E depois a Olga Magalhães foi a Mariana e a Glória Soler ficou a Patrícia. Então, relativamente à nossa reflexão do trabalho que nós desenvolvemos, tivemos alguns constrangimentos e alguns benefícios. No que refere aos constrangimentos, nós sentimos algumas dificuldades, inicialmente com a recolha de informação das nossas educadoras, porque infelizmente não havia assim muita informação inicialmente. Também, a nível tecnológico, usar estas novas plataformas para nós foi toda uma novidade. E também o que o evento online não permite, que é uma interação comunicativa e uma influência social. Relativamente aos benefícios, foi a nossa capacidade de adaptação e os constrangimentos diversos, conseguimos adaptar-nos à situação que estávamos a viver naquela altura, conseguimos adaptar e ultrapassar essa dificuldade. A aprendizagem destas plataformas digitais, e também ficámos a conhecer diferentes educadoras históricas, as suas teorias, os seus pontos de vista, e, por fim, uma aprendizagem de meios de transmissão de informação através do YouTube. E agora vamos então visualizar. Isto é só uma espécie de resumo do que nós fizemos. Fizemos este vídeo para apresentar aqui hoje. Agora terei que partilhar o ecrã. Lá está, isto aqui é só um resumo que nós fizemos. Nós não apresentámos este dia. Não sei o que é. A turma do segundo ano do mestrado em ensino do primeiro ciclo do ensino básico e de português, História e Geografia de Portugal no segundo ciclo do ensino básico da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, com a coordenação do professor Dr. Gonçalo Marques, apresenta a dinamização de um evento científico-pedagógico, tendo como temática central a educação histórica e geográfica, que teve de ser reestruturado devido à pandemia Covid-19. As discentes encarnaram o papel de educadoras históricas portuguesas, espanholas ou britânicas, começando por desenvolver uma pesquisa em torno do seu percurso biográfico, académico e científico, com enfoque especial nas linhas de pensamento na área da educação histórica. Em seguida, decidiram gravar um vídeo em que, colocando-se na pele dessas personalidades, faziam uma apresentação breve do contributo específico de cada uma para a área de estudos da didática da história e da geografia. Finalmente, a turma decidiu preparar a realização do evento na plataforma de videoconferência Zoom, atribuindo a cada uma ou a cada um dos elementos diversas funções, tais como oradores, relatadores ou moderadores. O meu nome é Maria Helena Pinto, sou professora e investigadora. O meu trajeto académico esteve sempre em volta da educação e da história. Bom dia, bem-vindos a mais um programa de investigadores. Hoje temos a presença de uma investigadora bastante conhecida no Brasil, a professora e investigadora Maria Auxiliadora Schmidt. Vamos conhecê-la? Bom dia. Olá, caras historiadoras. Para quem não me conhece, eu sou a Hilary Cooper.
Olá a todos! Não sei se me conhecem, mas sou a Glória Soler. Sou professora de História de Portugal na Universidade do Minho. Buenos días, mi nombre es Olaya Fontana. Soy una investigadora histórica. Hoy voy a hacer mi presentación en portugués para que vosotros me puedan comprender mejor. Muito bom dia a todos, desde já agradeço o convite do professor Gonçalo. Também. Olá, o meu nome é Rosalie Nashby e nasci em Essex, na Inglaterra, em 1945 e sou formada em Educação Histórica, tal como meu marido e também historiador Peter Lee. Após termos ouvido a investigadora Leia Fontal, não poderia deixar de enaltecer o seu trabalho, assim como reforçar a importância da educação patrimonial para a formação pessoal e académica. Basicamente foi só um resumo do que nós fomos organizando na didática da História e Geografia de Portugal no ano passado. Estou terminado este painel de apresentações e passarei agora para um debate e gostaria de perguntar se alguém tem alguma questão, ou aqui em casa, ou aqui na plateia, a fazer a algumas colegas, tirando a Célia, não é? Como está a fazer isso. Ninguém tem alguma? Sem vergonha. Pronto, então eu vou fazer. Tenho aqui umas questões preparadas para fazer. É assim, queria perguntar, isto é mais direcionado à Cláudia, que já teve a oportunidade de implementar as atividades dela. Queria perguntar quais foram as maiores dificuldades que tu sentiste na implementação das tuas atividades. Durante a intervenção pedagógica no estágio, eu tive total aprovação do professor cooperante e total aprovação também do meu professor orientador, que foram duas grandes vantagens na implementação deste projeto. Portanto, eu não tive nenhum constrangimento de maior. A turma em si também se mostrou bastante receptiva. A escola em si também era bastante receptiva, portanto não tive nenhum constrangimento no local de estágio. Sei por vezes de histórias de pessoas de professores que são mais resistentes, as pessoas que nos recebem por vezes são mais resistentes. No meu caso, eu não encontrei nenhuma resistência, apenas total apoio. Portanto, não tenho nenhuma história ou nenhum detalhe para contar. Portanto, foi totalmente aceite e o professor orientador foi fantástico e orientou-me muito bem e aliás, esta ideia partiu dele e eu aceitei-a e estou totalmente grata por esta ideia. E também pela escola onde estagiei. Obrigada. Catarina, tem uma pergunta para Eu fazer. passei para o senhor. Consegues não ouvir, Cláudia? Consegues Sim, sim. Consigo. Eu recordo-me do dia de ter dito que esta metodologia dá muito trabalho, que tinha de estar a elaborar todos os vídeos antes das aulas para lhes entregar e tudo mais. Achas que funcionaria se os vídeos já estivessem preparados e tu pudesse utilizar um vídeo feito? Percebes? Sim. Não sim, seria de cursos já existentes, percebes? Da mesma forma e não ter todo o trabalho de elaborar todos os materiais. Achas que funcionaria da mesma forma ou não? Eu na altura questionei-me, até porque na altura as editoras já tinham alguns vídeos elaborados e ainda estão disponíveis nos grupos editoriais. Na altura eu questionei-me se era um caminho, mas depois fui ler a literatura e depois em conversa também com o meu professor orientador, chegamos à conclusão que o que fazia sentido era ser o professor a explicar a aula e até pela relação professor-aluno e então foi esse o caminho que
que tomamos, mas na altura eu não dominava assim tão bem a edição de vídeo, e também não fazia mesmo ideia como é que se gravava um vídeo, o que é que era suposto dizer. Então, lá está, fui trabalhando, fui escrevendo guiões e aprendendo técnicas de edição de vídeos e construí 3 videoaulas que depois enviava para o meu professor orientador, que ele validava ou não. Por vezes dizia-me, não, aqui não, tens um pouco de sotaque, ou se calhar esta parte deveria ser melhor explorada, ou mesmo a ideia de efeitos visuais, por exemplo, nos descobrimentos, mostrar um caminho marítimo. Portanto, se calhar é melhor eu usar uma técnica e desenhar eu na altura usava, era com base num PowerPoint, portanto eu desenhava no PowerPoint o caminho marítimo e com a animação chegava lá e ao mesmo tempo eu falava, mas não tinha mesmo noção como é que se fazia. Tinha alguma noção, não tinha assim uma total noção, já tinha feito alguns vídeos na licenciatura e no mestrado, mas nunca tudo em cima dos meus ombros, e foi uma boa descoberta e gosto também muito dessa área. Muito obrigada. Cláudia, tenho uma pergunta. Sim. Há bocado tu pudeste assistir ao final do painel anterior e fizeram uma pergunta que era como tu já estás na área de formação e eu sei que estás no Algarve, não é? Não, estou na linha de Sintra. Já estive 2 anos no Algarve. É o meu segundo ano na linha de Sintra. Nós já tivemos a oportunidade de falar contigo e queríamos que tu, como já estiveste longe, nos desses a tua opinião sobre isso. Eu concordo com tudo que foi dito anteriormente. No entanto, tenho a acrescentar 2 coisas, que é investimento pessoal, portanto, além do investimento financeiro, fazemos investimento pessoal, um investimento também familiar, e fazemos escolhas, como em tudo. E eu acho que continua, embora haja investimento financeiro, pessoal, familiar, eu acho que mesmo assim é possível, porque se eu conseguir, toda a gente... É possível. Agora, claro que temos que fazer escolhas, como em tudo na vida, mas eu acho que continua a ser possível e acho que tem que haver um sinal de esperança, porque não faz sentido eu estar aqui a dizer não acabem, desistam. Não faz sentido, porque eu, se conseguir, toda a gente consegue. Eu acho que tem que haver esperança e acho que conseguem, certamente conseguem. Claro que pronto, temos que fazer escolhas e temos que fazer escolhas. E sim, também já começo a ficar saturada e começo a pensar, aliás, já comentei convosco e com algumas de vós isso, que começo a pensar que se calhar é melhor arrumar a minha mala e apanhar o expresso e ir para casa, mas eu acho que conseguem, acho que é execuível. Já perdi a quantidade de pessoas que eu conheci, não só do nosso grupo disciplinar, mas também de outros que fazem este esforço, e é possível, e tal como eu que estive no Algarve, estou na Grande Lisboa, sei de colegas que estiveram nas regiões autónomas ou em Angola, e é execuível, portanto eu penso que é possível. Claro que lá está, são escolhas que temos que fazer e são investimentos que também fazemos, e claro que lá está. Pronto, já estou a fazer redundância. E sei a dizer anonimato, há pouco não disse mal, mas eu afinal sei dizer anonimato. Obrigada, Cláudia. Tenho uma pergunta para os meus colegas do segundo ano, que é assim, vocês criaram este vídeo, não é? E eu gostava de saber de que forma é que poderiam utilizar este vídeo que nos apresentaram agora, caso fizessem mesmo um evento presencial. Caso não passaram por essa engenhada, não sei. É assim, eu acho que desta forma nós usamos só uma espécie de resumo, nós não usamos este vídeo na altura da apresentação. Se fosse hoje, se calhar usávamos como uma espécie de introdução ao que nós iríamos falar, porque a Alexandra que fez o vídeo, basicamente disse tudo que nós vamos falando ao longo da apresentação. Isto aqui hoje só demos mais linha, porque de facto o vídeo está bem explicado, e se calhar usávamos como uma espécie de introdução ao que nós iríamos abordar. Obrigada. E também podíamos usar nas redes sociais, em forma de promoção,
Obrigada. Obrigada. Mais alguém tem alguma pergunta a fazer? Cristiana, gostava de fazer uma pergunta. Sim, Ana Sofia. Era para a Cláudia. Eu queria perguntar se tu, atualmente, visto que estás a dar aulas, se utilizas a metodologia que trabalhaste na tua tese e se achas que essa metodologia é transversal para outras áreas, como, por exemplo, matemática, ciências. Uma boa pergunta. Essa questão foi-me feita no dia da apresentação do relatório, onde o professor Gonçalo estava presente como professor arguente. Foi-me feita pela presidente do júri e eu na altura respondi que sim, eu ia conseguir e ia levar isto para a escola real. A verdade é que quando chegamos a um contexto de trabalho que já não é só contexto de estágio, eu pelo menos senti isso. Muitas coisas que eu achava que ia fazer ou que não ia fazer, eu acabo por as fazer. Porque quando chegamos, dependendo dos anos, eu consigo separar isto por escolas, por vezes temos horários bastante exigentes. Eu neste momento, por exemplo, posso-vos dizer que dou 5 níveis. Eu dou português a 5º e 6º, dou HGP a 5º e 6º e dou a cidadania a 6º ano. Portanto, são 5 níveis e ainda tenho direção de turma. E eu tenho 3 dias que entro às 8 e saio às 6h20. Portanto, eu não consigo, só se eu não dormir é que consigo fazer videoaulas. Por isso, eu não consegui até agora aplicar, seja por ter um horário exigente ou porque já tive uma escola bastante complicada em que os miúdos eram muito complicados e não fui por esse caminho, nem lembrei disto. Seja porque era o meu primeiro ano e eu ainda estava a tentar perceber tudo o que me rodeava e não me queria colocar em terrenos pantanosos. Portanto, nunca apliquei a metodologia em si. No entanto, há coisas que eu acho que ficaram. Por exemplo, o domínio das tecnologias, quando passamos para o ensino à distância. O ano passado, eu já tinha uma noção do que ia acontecer. Isto não é uma noção do que ia acontecer, eu tinha uma noção de como fazer. Eu gravei algumas videoaulas para o ensino à distância, isto porque no ensino à distância, na minha escola anterior, os alunos não tinham acesso a plataformas como o Zoom, então eu gravava os vídeos e enviava. Portanto, não era esta metodologia, mas usei algumas valências disso. Continuo a achar que trabalho de grupo, esclarecimento entre pares, são coisas importantes. Ainda tinha outra coisa a dizer, que era relativo... Ai, já me perdi. Qual era a segunda questão? Porque eu já me esqueci. Se era transversal a outras áreas. Sim, totalmente. A literatura que eu li principalmente, se vocês forem ao meu relatório, vocês conseguem encontrar ao certo o autor, mas trata-se de uma dupla de professores americanos, que foram eles que deram este nome a esta metodologia, e eles eram professores da área das ciências naturais, fisicoquímica, e tinham 3º ciclo. Portanto, se é aplicável ao 3º ciclo em fisicoquímica, ciências naturais, eu penso que também o seja no 2º ciclo. E eu li um estudo em Portugal em português, li outro em matemática, li outro num curso profissional de instalações eletrónicas. Portanto, eu penso que seja aplicável a outras disciplinas. Obrigada, Cláudia. Mais alguém tem alguma questão? Ninguém tem? Pronto. Agradeço a participação de todos neste painel e queria apenas dizer que me sinto muito orgulhosa de mim e dos meus colegas por conseguirmos levar a cabo este evento e por perceber que correu tão bem. Pessoas como o professor Gonçalo fazem cada vez mais sentir-me em casa. E passo agora as palavras às minhas colegas Ana e Catarina, que irão
Ok. Zero. Boa tarde a todos. O meu nome é Ana Gonçalves e ao meu lado tenho a minha colega Catarina Vieira. Somos alunos do primeiro ano de mestrado, primeiro ciclo e segundo ciclo de Português, História e Geografia de Portugal, tendo frequentado a licenciatura de Educação Básica nesta mesma instituição. No encerramento do segundo e último dia deste encontro de Educação Histórica e Geográfica em tempos de mudança, gostaria de agradecer primeiramente ao gosto desta equipa, o professor doutor e amigo Gonçalo Marques. Agradecer também ao CICEM, Centro de Investigação Transdisciplinar, Cultura e Espaço e Memória, e ao seu vice-presidente, Dr. Luís Alberto, que tivemos o prazer de ter presente fisicamente hoje no nosso encontro. No primeiro painel, tivemos a oportunidade de conhecer o trabalho do professor Dr. Luís Alberto e da professora Ana Isabel Moreira, destacando a educação histórica e os desafios que a mesma reserva para o futuro. Citamos uma frase do professor Luís Alberto: a história é a ciência do presente, situa o homem nas mudanças temporais. Ainda neste primeiro painel, tivemos a oportunidade de ouvir a professora Ana Isabel Moreira, destacando a importância de abordar a geografia e como esta não deveria ser o último conteúdo a ser abordado, até porque a unidade curricular intitulou-se História e Geografia de Portugal. Para terminar, destacamos também neste primeiro painel o facto do conhecimento histórico do conteúdo deveria ser abordado pelo menos desde o segundo ciclo e não só ser abordado a partir do terceiro ciclo, como está nas aprendizagens essenciais. Como segundo painel, tivemos o prazer de ouvir as professoras Cristiana Martinha e Pilar Molina, que refletiram sobre o cruzamento da História e da Geografia. Em relação à professora Cristiana, percebemos que é possível dar ênfase a usar novas tecnologias e, ao mesmo tempo, ensinar, ou seja, obter aprendizagens através do uso das mesmas. No que destaca a professora Pilar, visualizamos um trabalho muito interessante, tal como os exemplos de atividades e como os cadernos didáticos acerca das visitas de estudo, onde nos apresenta atividades antes, durante e após a visita. No terceiro painel, tivemos a oportunidade de ouvir as professoras Cristiana Leite, Vera Lai e o professor Tiberio Freitas, com a apresentação dos seus relatórios da PES, intitulando-se como o cruzamento de olhares e fontes. Primeiramente, demos a palavra à ex-aluna da nossa instituição, Cristiana Leite, que nos apresentou uma proposta didática muito interessante acerca da censura. Em seguida, tivemos a mestre Vera Lai, que nos mostrou uma abordagem de diversas aulas didáticas que realizou com os seus alunos. É de notar que a mesma fez a interdisciplinaridade com o português, uma vez que analisou com os alunos as letras dos hinos de Angola e Moçambique. Terminaríamos o painel com o mestre Teodoro Freitas, que nos apresentou o seu relatório sobre a importância da noção de espaço e de tempo, uma vez que a compreensão das crianças sobre a história está associada ao desenvolvimento cognitivo sobre o qual houve destaque. Como último painel didático, tivemos a presença de alunas e ex-alunas desta instituição. Primeiramente, ouvimos a apresentação dos relatórios das mestres Célia Ferraz e Cláudia Bolo. Em seguida, ouvimos a aluna Catarina, que é do primeiro ano de mestrado, que nos apresentou sua proposta didática sobre a democracia. Para concluir este evento, as alunas do segundo ano de mestrado, que vieram apresentar, que era a Ana Lúcia, a Leonora, a Cátia e a Joana, apresentaram um projeto desenvolvido em turma no ano passado, estando intitulado como O Mundo da Educação Histórica. Para terminar, queremos agradecer a todos os atuais alunos, aos professores e aos mestres formados por esta e outras instituições pelas suas apresentações nestes 2 dias memoráveis. Agradecer também a presença de todos os participantes que nos acompanharam via Zoom. Esperamos que tenham tido tanto gosto em acompanhar-nos como nós em organizá-lo. Finalizamos com uma mensagem destinada ao professor Gonçalo Marques. Para além de ser humano, um ser humano incansável, é acima de tudo o nosso amigo. Em nosso nome e em nome da turma, obrigada, professor. Obrigada por ter depositado em nós toda a confiança e disponibilizado na elaboração deste evento. Obrigada pela força que nos dá, faz com que nos sintamos bem e confiantes durante todo o percurso académico. Nunca esta frase fez tanto sentido. A união faz a força.
A palavra Olha, outra não sabe também. Estamos todos já algo cansados, felizes mas cansados, felizes e de uma forma muito emotiva. Bom, eu destacaria aqui 3 ou 4 coisas que eu acho que são absolutamente fundamentais. Em primeiro lugar, este espírito do corpo. As coisas fazem-se com este espírito do corpo, com este espírito de amizade, com este espírito de partilha, com esta separação. E esse elemento é absolutamente essencial, porque se vocês conseguirem depois transportar isto para as vossas escolas, é fundamental para conseguirem falar interdisciplinarmente com colegas, falar interdisciplinarmente com pessoas que têm outras perspectivas, que têm outras ideias, e é nessa partilha que vocês vão construindo um construto ainda mais sólido, ainda mais forte. Aliás, várias perspectivas interdisciplinares foram aqui apresentadas, estou a lembrar, por exemplo, do caso da geografia, mas, por exemplo, ainda agora se falou desde as ciências, da matemática, etc. E há sempre pedagogias e didáticas que podem efetivamente ser partilhadas. E esta é uma ideia que, se vocês levarem daqui, agora são todos amigos, lá têm de continuar a ser amigos, com outras pessoas que não conhecem, mas com as quais vão aprender. O segundo registro é o registro das 3 ou 4 patamares que vocês viram aqui, não é? Durante este encontro ontem mês. Se tiveram pessoas mais experientes, que já andam nisto há muito tempo, não é? Que já são quase há 50 ou 60 anos atrás, não é? No mercado há 60 e tal anos atrás, e pessoas que, enfim, mais novas, com outras ideias, pessoas ainda mais novas e pessoas que ainda estão em construção. Ou seja, é extremamente importante vocês perceberem que isto é algo que, depois de uma formação inicial, passa por uma formação contínua. E essa formação contínua, que o Delors retrata como educação ao longo da vida, significa que esses processos de aprendizagem, essa profissionalidade que eu falava hoje de manhã, só se consegue se efetivamente vocês continuarem a ler, continuarem a estar atentos aos jornais, continuarem a estar atentos, se calhar, às redes sociais, continuarem a estar atentos àquilo que os alunos efetivamente gostam, para conseguirem depois tirar a atenção deles para lhes dar aquilo que eles não gostam. E nesta perspectiva, eu acho que estes encontros são muito bons por esta partilha. Vocês conseguiram perfeitamente ver aqui estes vários patamares de pensamento sobre a educação geográfica e a educação histórica. O terceiro elemento é que o que vocês levam daqui nem tudo dá certo. Ou seja, o que vocês levam daqui são um conjunto de instrumentos, um conjunto de experiências, um conjunto de vivências, um conjunto de sugestões, que depois é que tem que ver se dá certo ou não dá certo. Que mesmo nem escolas onde vocês fazem estágio parecem que, de alguma forma, tudo dá certo, que tem o orientador, que tem o supervisor, que vem várias vezes à escola, porque partilham ideias, pode efetivamente mudar. E daí a importância do diagnóstico. Nenhum médico receita nada sem previamente fazer diagnóstico. Não há pastilhas para toda a gente e, portanto, também não há formas de ensino e aprendizagem para todos os alunos. Uns dá, outros não dão. E nesta perspectiva, eu acho que foi muito importante estas partilhas de experiências, porque vocês viram que mesmo gente formada aqui, quando foi para o terreno, às vezes teve alguma dificuldade em implementar, e, por exemplo, agora a Cláudia dizia, bom, agora já não tenho tempo, agora se quer... mas há uma coisa que vocês fazem, vão acumulando no vosso portfólio experiências. E esses portfólios que vocês vão criando, não são só os designers que fazem portfólios, os fotógrafos, os arquitetos. Esse portfólio é um portfólio de dossiês para uma aula oficina, dossiês para um conjunto de recursos que ainda à altura, enfim, nós não temos tempo, mas eles estão lá e vai-se à pasta e isso significa que vocês também têm que construir o vosso arquivo.
aquilo que, enfim, Foucault chamava o arquivo, mas o arquivo que passa por uma certa identidade, porque eu gosto mais do filme, portanto vou registrar filmes que até acho que são importantes para determinado assunto, eu vou guardar notícias de jornais porque gosto mais de trabalhar com jornais, eu vou guardar excertos de romances porque eu gosto muito de incorporar, por exemplo, a literatura dentro do contexto da sala de aula, e, portanto, é isto que eu hoje de manhã falava, que tem de encontrar o vosso Ikigai. O Ikigai é essa identidade profissional, onde há paixão, onde há vocação, onde há isso tudo, mas onde há, sobretudo, essa profissionalidade da construção. E esse era o terceiro elemento que era absolutamente fundamental. O quarto é que nunca se esqueçam que vocês estão numa escola e fazem parte dessa escola. Dessa escola faz parte do Gonçalo, não é? Hoje como mentor, amanhã como amigo, amanhã como alguém que pode sempre ser um interlocutor de dificuldades ou problemas que vocês têm. E para além disso ficaram a conhecer que esta investigação é uma investigação crescente e é a vossa investigação à ação que vai dar, digamos assim, um know-how mais consistente ou menos consistente àquilo que daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, vocês vierem para aqui dizer que é a evolução da educação histórica, a evolução da educação jurídica. Portanto, última palavra, sejam felizes. Isto é, gostem daquilo que fazem, sejam felizes naquilo que fazem, e no fundo, quando forem felizes naquilo que fazem, vocês vão conseguir passar essa felicidade na aprendizagem, se vocês forem felizes na ensinagem, não é? E, portanto, é esta ligação, é esta articulação que eu acho que estes encontros são muito bons exatamente por isso, para nós partilharmos exatamente essas coisas, está bem? Felicidades para vocês, muitos parabéns pela organização e na faculdade, através de Gonçalo, em qualquer lado, vocês podem sempre também contar com os centros de investigação que estão aqui também para vos servir. Muito obrigado. Os lenços, faz favor. Não será uma integração fácil hoje. Desconfio que será talvez a integração mais saborosa, mas ao mesmo tempo difícil que eu vou fazer na minha carreira. Em primeiro lugar, eu gostava de dizer que é para mim uma honra ter aqui ao meu lado, estar a fazer o encerramento deste encontro. Talvez o professor que mais me marcou na minha vida académica. Cheguei a ver. À qual me orgulho de pertencer. E que tento, cujo legado tento respeitar e servir da melhor forma. E por isso, o primeiro agradecimento e o maior tem que ser ao professor Luís Alberto Marques Alves, que desde a primeiríssima hora me disse sim, conta comigo, com o Centro de Investigação, do qual sou investigador integrado com muito honra, muito gosto, do CITSEM, para podermos levar adiante este evento científico-pedagógico de educação histórica e geográfica em termos de mudança. E por isso, este tem que ser, professor Luís Alberto, o primeiro elemento deste caminho derradeiro deste encontro, é agradecer-lhe assim. Em segundo lugar, e porque estamos na Escola Superior de Educação de Viana do Castelo, eu gostaria de agradecer à direção da escola, ao Dr. César, à Dra. Linda, que ainda há pouco aqui estiveram, por todo o apoio também que deram a esta iniciativa e pela maneira como a acarinharam, assim como também à coordenadora de curso deste mestrado, a Dra. Gabriela Barbosa, que também acompanhou esta iniciativa conforme pôde. Depois, é evidente que dentro daquilo que é o espírito do mestrado que está na base da organização deste evento e da unidade curricular, a próxima palavra é para vocês que estão aqui à minha frente. Eu vou tentar ser o mais profissional possível.
Este encontro é a força destes alunos que aqui estão, em quem eu acredito muito, que eu respeito muito, que eu considero muito e admiro muito. Está aqui à minha frente o primeiro e o segundo ano da mestrado. Uns a terminar o seu caminho, mais mês, menos mês, outros a iniciar. E ao mesmo tempo, eles sentiram-se hoje aqui abraçados, hoje e ontem, por tantos e tantos colegas, de tantos e tantos anos, praticamente uma década de trabalho aqui na Escola Superior de Educação, que com a sua palavra, com o seu exemplo, com o seu incentivo, deram força a estes jovens que merecem. Merecem. Porque, afinal de contas, uma escola só existe por causa dos seus alunos e não por causa de mais nada, absolutamente. É formar escola, ser escola é isto. E por isso, nesse sentido, e como somos profissionais da função pública, não fizemos mais do que a nossa obrigação de ter uma missão pública perante aqueles que servimos, que são os cidadãos. E por isso, eu queria, por último, agradecer a todos vós que nos acompanharam pela plataforma Zoom, mas acreditem, cuja presença nós sentimos aqui todos os dias, todas as horas. E perdoar-me-ão, mas eu tenho que destacar alguns também que estão aqui, que estiveram aqui ontem, hoje. Eu estou a ver ali a Silvia Araújo, eu estou a ver ali a professora Pilar Molina, a professora Maria Helena Pinto, a Rita, que esteve ontem e hoje também, a Inês Marques, a Isabela, a Ana Sofia, a Liliana e a Débora, que por questões familiares não podem estar aqui connosco, mas estão connosco, e tantos os outros que também por questões profissionais, laborais, não podem estar aqui connosco hoje também, e que são destas turmas, tanto da turma do segundo ano como da turma do primeiro ano, porque a escola também tem que compreender que os alunos têm outras coisas. E eu compreendo. E por isso, tenho certeza que, independentemente de tudo, todos, neste momento, nos sentimos aqui irmanados, fortes, representativos, e professor Luís Alberto, certamente que para o ano, ou depois, ou quando entender, nós poderemos estar a realizar outro evento com estes alunos, aqui ou em qualquer lado do mundo, porque eles podem, são capazes, já o mostraram, não têm nada que provar a ninguém, a não ser que, de facto, são empenhados, comprometidos, e eu, se calhar, se assim me entendessem, penso que já disse o essencial do que queria dizer. Eu daria por terminada a minha intervenção e diria, ninguém sabe o dia da manhã, mas eu sei de uma coisa, é que Viana está no meu coração, continuará no meu coração, independentemente de qual seja o meu futuro. E, portanto, quem gosta bem, quem ama fica, e eu, depois de tudo isto, só posso dizer que a minha decisão é ficar. E por isso, muito obrigado por me deixarem ficar convosco. Gonzalo, ¿me oye? Gonzalo, ¿se oye? Muchísimas gracias por todo. Si estuviese ahí te daría un abrazo. Me está haciendo sufrir mucho, ¿eh? Para lo que necesite, aquí estoy. Muchísimas gracias, colega. Un beso y un abrazo. Virtual, claro. Porque estiveste sempre presente e também validaste muitas das opções que estes estudantes tomaram, que estão a começar os seus percursos de formação, e eu penso que para eles é muito importante esta força de sentirem que aquilo que estão a fazer não é errado, não é? Pelo contrário, é importante, é positivo. Me gustaría decirte algo. Sí. Tienes una cantera de alumnos muy buena.
que tienes una cantera, o sea, tienes una cantera de alumnos muy buena, ¿eh? Tienes muy buen material, o sea que tienes que ser un excelente profesor, ¿eh? Así que cuando no haya confinamiento, suba para que vea lo que estás haciendo, ¿no? ¿Me invita o no? ¿Sí, no? No se ha oído. ¿Eh? Eu peço desculpa. Unos mayores más, por Dios. Estou a ver. Desculpa, eu não ouvi agora um pouco mal, Pilar. No te oigo bien. Eu não consegui perceber o que disseste, porque houve um corte. Ah, no, nada, que un beso. Que no sufras, que pronto nos veremos en viernes, espero. Si me invitas, claro, si no me invitas no puedo, si no me invitas no puedo ir a Viana, claro está. Muito obrigado. Dá-me felicidade são hoje, até porque eu quero ir ver a final de televisão. Já cheguei aqui. Colegas, até breve e certamente que nos juntaremos brevemente. Obrigado. Um grande abraço e beijo a todas e todos. Oh,